Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. E neste vídeo eu faço um react da máquina da Flexflow Power. Eu estive lá recentemente na fábrica, vendo uma máquina que estava em demonstração, uma máquina de um cliente que comprou, e a máquina estava lá para que a gente pudesse vê-la rodando. Então eu fui lá, acompanhei, não é a primeira vez que eu fui, mas dessa vez resolvi gravar um vídeo e mostrar algumas características da máquina, porque esse é um novo playlist que eu tenho aqui. Se você não assistiu, eu já fiz mais alguns de equipamentos, de extrusão, de impressão. Enfim, dá uma procurada aí dentro do canal. Mas antes de iniciarmos, peço para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei. Se você gostou, se você não gostou, não tem problema nenhum. Deixe um comentário também e ative o sininho do YouTube. É importante para que você receba a notificação do YouTube quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Combinado? Então vamos lá para o vídeo. Bom, a máquina da Flexflow Power nós já conhecemos. Se você já é do mercado, você já sabe muito bem que é uma máquina de alto padrão de construção. Ela é feita em aço laminado, né? As estruturas dos grupos impressores, por exemplo, é um aço laminado, e isso permite que a máquina tenha uma robustez muito grande. Também o passo dessa máquina ela é de 400 a 1.100 milímetros, né? E é um passo bastante amplo, porque, como diz o próprio fabricante, fala, olha, faz de pinico a bomba atômica, né, como modo de se dizer. Mas é uma máquina realmente bastante versátil. O tambor central dessa máquina é de 1.819 milímetros. O acabamento é em aço inoxidável, excelente acabamento. Mas o principal, porque a gente fala assim, mas qual a importância do diâmetro do tambor central? Bem, é importante porque ele abre um espaço, se você observar então, aí ele abre um espaço bom no entre cores. Porque se o tambor ele é pequeno e o fabricante economiza, por exemplo, no tambor, você vai ter um grupo impressor muito junto um do outro. E isso nós sabemos que pode tira um pouquinho da performance da máquina. Por quê? Porque quando você tem a oportunidade de entre uma cor e outra, e a flexografia depende da secagem entre cores, nesse caso nós estamos vendo uma máquina de banda larga, claro, uma máquina de alta performance, então ela precisa de uma secagem entre cores importante. Se essa secagem não for eficiente, tanto exaustão quanto insuflamento de ar quente e exaustão desse ar quente, então você diminui a performance, pode ter o resto da máquina em ordem, mas se esse espaço for muito curto ou se o sistema também não for eficiente, você vai ter problema. Então por isso que esse tambor central é um tambor central ideal, na minha opinião. Ele permite que essa máquina ela tem todos os grupos horizontais, que é diferente dos grupos inclinados, né? Então, são dois tipos de estrutura de máquina. A Flexflow Power, ela por enquanto só faz essa máquina horizontal, ou seja, com approach no sentido horizontal, conforme você vê aí. E o importante é a gente entender que é mais caro, realmente. Então, é uma máquina mais robusta, é uma máquina que tem uma estrutura mais que aguenta realmente toda a velocidade, toda a movimentação dela e dá mais precisão, também na minha opinião. Agora, mancais de impressão com duplo fuso de esferas e dupla guia linear. Isso também é importante. Isso faz com que o grupo impressor seja muito, muito, muito estável. Então, a combinação do duplo fuso de esferas e também da dupla guia linear é algo mínimo requerido hoje para máquinas impressoras gearless. Ajuste de pressão progressiva, que permite manter a pressão de impressão constante, ao passo que aumenta a velocidade. Bom, isso o que acontece? O impressor fez o acerto inicial. Conforme ele faz esse acerto, provavelmente ele está com uma velocidade um pouco mais baixa. Então, um ajustezinho daqui e dali, e daqui a pouco ele começa a desenvolver velocidade. Então, vamos dizer que ele fez o acerto em 120 metros, 150 metros por minuto. Mas ele vai esticar isso agora, está tudo certo? Então, ele põe a velocidade para 400 metros por minuto. Qual é a tendência da máquina nesses casos? A tendência é os grupos impressores se afastar, vamos dizer assim.
né? Então ele exerce uma força, essa movimentação, todos os grupos impressores, né? Tambor central girando, porta-clichê girando, anilox girando. Então tudo isso, essa pressão tende a afastar o grupo impressor e falhar a impressão. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? Um ajuste de pressão progressiva. Então, conforme você aumenta a velocidade de impressão, a pressão também aumenta. E isso é muito legal, isso é muito importante, porque vai evitar problemas para você não ter que fazer reajuste da máquina em 400 metros por minuto, que você acertou ela a 150, e agora a 400 ela começa a falhar, aí você fala, não, agora vou ter que acertar de novo. Nesse caso aqui não tem, então Flexo Power tem essa qualidade aí, que é esse ajuste de pressão progressiva. Bem, tem um sistema Power Offset, que permite ajuste de pressão com a máquina parada. Normalmente, o operador faz o ajuste de pressão de que forma? Com a máquina andando. Mas nesse caso aqui, esse sistema da Flexo Power, você consegue fazer com a máquina parada. Então, o ajuste é feito de uma forma muito mais prática. Outra coisa que eu gostei, na minha opinião, filmei inclusive, você está vendo aí, é a lubrificação centralizada. Ela é centralizada, automática e programada. Toda a lubrificação é distribuída na máquina toda de uma maneira automática. E você faz, quer dizer, o pessoal da manutenção faz essa programação na máquina. Outra coisa interessante, um motor de corrente alternada com encoder e inversor de frequência vetorial. E eles são associados às células de carga que controlam a tensão do filme com extrema sensibilidade. Sim, então, mesmo filmes muito finos, e há uma tendência hoje do mercado de filmes finos, inclusive para polietileno, porque, claro, para poliéster é normal, BOPP, mas polietileno também existe uma tendência de afinar, né, diminuir a gramatura dos filmes, então a máquina tem essa característica. Bem, secagem. Secagem entre cores tem reaproveitamento de energia. O que quer dizer isso? Que permite um ganho de 30% de eficiência na secagem e uma economia de 20 a 25%. Como é que funciona? Bem, em vez de você jogar todo o ar quente para fora, você reaproveita a parte dele. Uma parte segura, claro, porque o ar está saturado. Mas esse reaproveitamento evita que você tenha que reaquecer todo o ar novamente. Então, é um sistema bastante prático e útil e que te acelera a velocidade de produção e diminui também o consumo de energia. Uma vez que qualquer coisa que esquentar, que tenha resistência na máquina, vai ter um gasto maior de energia. Outro ponto, dupla calandra de resfriamento. Importantíssimo. Se uma máquina tem velocidade, para rodar 400 metros, 450, 500 metros por minuto, ela precisa ter também um resfriamento. Por quê? Porque é óbvio que durante a produção no entrecores vai gerar um calor. Embora você tenha o tambor central refrigerado, depois ele vai passar por túnel de secagem. E a secagem, para velocidade alta, precisa ser bastante eficiente, o que vai jogar bastante caloria ali na superfície do material. Mas ele não pode embobinar quente, certo? Por várias razões. Pode blocar, pode, enfim, manter odor residual depois na sua embalagem. Isso são efeitos colaterais ruins. Para isso, você precisa resfriar o material antes de embobinar. E aí, uma dupla calandra é, sem dúvida, ótimo para isso, ajuda que você consiga fazer bobina. Inclusive, a calandra final de resfriamento, ela dá um choque térmico, o que puxa o brilho depois na impressão. Ajuda no brilho da tinta. Outro ponto, desbobinador e bobinador, diâmetro de 1 metro e também capacidade até 1 tonelada, ou seja, no nosso mercado de embalagens flexíveis, você precisa otimizar os diâmetros da bobina. Então, a bobina precisa vir grande e você tem que ter uma impressora. Claro que depois você vai ter que ter uma rebobinadeira. Também, se for laminar, você tem que ter laminador em conformação com isso. Mas é importante, claro, para otimizar. Você tem até 800 só, por exemplo, você tem uma perda aí de tempo para fazer as trocas, perda de material. Então, sua perda é maior por causa disso. Então, 1 metro, eu acho que é o ideal aí para uma máquina flexográfica, para o mercado de banda larga, especialmente o mercado de laminados.
sistema de água gelada dedicado para tambor central e das calandras, sistema de autolimpeza, Power Clean. Esse sistema de autolimpeza, FlexoPower chama de Power Clean, é desenvolvido pela própria FlexoPower. Não é bem uma adaptação, mas um sincronismo isso com um viscosímetro. E o viscosímetro utilizado, InkSpec, que é um viscosímetro muito bom, é considerado hoje o mais vendido no mundo, é o viscosímetro canadense. Eu já trabalhei bastante com esse viscosímetro, de fato é excelente. Ele é acoplado e controla a temperatura da tinta. Então, a máquina hoje da FlexoPower tem esse controle de temperatura que é muito bom. No mínimo, ali você tem uma economia, até 30% de economia de solvente. Por quê? Porque uma tinta mais quente faz evaporar o solvente. Então, principal vantagem, vamos dizer assim, tem outras vantagens. Principal economia de solvente, 30%. Isso em resultados práticos. Eu também já testei o sistema e funciona excepcionalmente bem. Esse viscosímetro também, da InkSpec, ele tem, claro, os filtros, né? O sistema dele é um sistema de ultrassom e ele tem um filtro magnético. E aí passa por todo o sistema e ele mantém a tinta sempre limpa e na temperatura que você setar ali para a impressão. Para o sistema aí, o Power Clean de limpeza, ele usa apenas 5 litros de solvente, o que é espetacular, porque você usar cerca de 5 litros, na média, na verdade, 5 litros de solvente, é muito bom. Outra coisa é o controle de pulsação da bomba de tinta, isso aumenta a vida útil. Nós sabemos que as bombas, justamente pelo fato de que trabalham às vezes sobrecarregada, mas a sincronizada está acoplada ao sistema e que faz esse controle, então ajuda bastante. Bom, outra coisa interessante, gente, que eu vi nessa máquina, que eu acho bem importante também, diminuição do pescoço do mandril, que é o aumento do mancal que dá o apoio, então, para a gaveta, onde vai a ponta do eixo do mandril. Nesse caso, o mandril do porta-clichê, certo? Então, como você vê aqui na imagem, nós temos a ponta do eixo, ou seja, o mandril, ele está com o pescoço, vamos dizer assim, então ele não é tão comprido. Qual é a vantagem disso? A vantagem é a compactação. E essa máquina usa, os mandris são fibra de carbono e são da Rossini. Então ele mantém muito compactado. Por quê? Porque você não tem um espaço muito longo ali da ponta do eixo do mandril até o encaixe ali no que a gente chama de gaveta. Isso daí faz com que a máquina rode redondinho. Você não tem variação, você não tem trepidação. Então você pega, vai somando aí. Guia dupla linear, fuso de esfera. E também agora, esse pescoço, vamos dizer assim, do mandril mais junto ao corpo do mandril, te dá uma estabilidade de máquina incrível. Essa máquina não vibra, nem barulho ela faz nesse momento da impressão. Tem uma coisa que está sendo um projeto da FlexoPower para próximas máquinas, que é uma plataforma elevatória, que você pode lateralmente usar para fazer as trocas de porta-clichês e camisas. Bom, soma-se a isso tudo, é que o sistema todo da FlexoPower para o gearless é o sistema Bosch, que é conceitualmente também um dos melhores do mundo aí. E funciona com 2 CLPs. Um CLP controla o CNC, quer dizer, toda a parte de movimentação da máquina, encosto, etc. E o outro controla o gearless propriamente dito, que são a sincronização dos motores em cada grupo impressor, o apoio central, né? O acionamento dos portas-clichês, o acionamento do Anilox e o acionamento central, do tambor central. Todos os módulos de entrada e saída de segurança e os drives que acionam os motores também são Bosch. Outra coisa bem importante a gente saber, as guias e fusos de esferas, que são uma parte mecânica de altíssima precisão, que precisam ser de altíssima precisão, também são Bosch. Então todo o sistema ali tem o mesmo fornecedor, é Bosch, dos melhores do mundo, altíssima precisão, ninguém duvida disso, né? Muito bom, então esses foram alguns destaques da máquina, espero que você tenha gostado desse React, e fica aí
Para o futuro, quero fazer de uma nova máquina. A Flexflow Power tem um lançamento para esse ano de 2022 e eu quero estar lá presente. Nós vamos acompanhar essa máquina no futuro quando eles lançarem, tá bom? Espero que você tenha gostado e nos vemos então no próximo vídeo. Até lá!